Olá, eu sou o professor Mota e nesse vídeo nós vamos resolver 3 questõezinhas da Escola de Especialistas de Aeronáutica, curso de formação de sargento de 2015. Então bora lá comigo para a tela. Então nessa primeira questão, você tem um x, que é um número real positivo e diferente de 1. E aí ele diz, assim o logaritmo de 1 na base x, mais o logaritmo de x na base x é igual a... Então, primeiro, é importante, olhando a uma questão desse tipo, que você saiba o que quer dizer o logaritmo de um número. Vamos então ver a definição do que é o logaritmo de um número. Então tá, logaritmo de b na base a é igual a x, se e somente se você, tomando esse a e elevando a esse x, você iguala a b. Então, o logaritmo nada mais é do que o expoente. O expoente lá na potenciação. Esse azinho aqui a gente chama de base. O b é o logaritmando e o x é o próprio logaritmo, que ele representa toda essa expressão aqui, ó. Agora tem um detalhe importante aqui, é que você tem que essa base a tem que ser um número maior que 0 e também diferente de 1. E o b é um número maior que 0, assim como o a. E aí agora nós vamos para a questão analisar o que se pede. O que ele está pedindo aqui? Ó? Logaritmo de 1 na base x. Então vamos fazer em separado cada um desses termos. Logaritmo de 1 na base x. Então, conforme a definição, nós vamos dizer que isso daqui é um determinado valor m. O m está substituindo esse x aqui, porque a gente já tem um x aqui. Cuidado para não confundir, tá, essa definição com o que está aqui. Veja só o que acontece. O logaritmo de b na base a igual a x. Esse a ele vem elevando esse x ao expoente x igual a b. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Ó. Pega esse x e coloca como expoente dele o m. E isso será igual a 1. Então, ó, se somente se o x elevado a m for igual a 1. Só que 1 a gente sabe que é uma base elevado a 0. É lógico que esse x é diferente de 0. Então, a gente já tem aqui, ó, que todo esse logaritmo, aqui que é o m, e o m é 0, então todo esse logaritmo aqui é igual a 0. Segundo termo, nós temos que o logaritmo de x na base x... Opa! Coloquei um a mais aqui. Logaritmo de x na base x é igual a um n. Então, pela definição, eleva esse x a esse n e o resultado é o próprio x. X elevado a n é o próprio x. Isso acontece quando esse n aqui for igual a 1. Porque aqui tem o número 1 subentendido. Então, daí, nós temos que o logaritmo de x na base x é igual a 1. Portanto, agora a gente já pode resolver o nosso probleminha. Então, dali, logaritmo de 1 na base x mais o logaritmo de x na base x será igual a... Esse primeiro termo já vimos que é 0. Segundo termo aqui já vimos, ó, 0 ali, e aqui já vimos que é 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. A opção correta é a letra C. Segunda questão que nós vamos ver hoje da Escola de Especialista nesse vídeo, né? Curso de Formação de Sargento do ano 2015. O ponto O é o centro da circunferência da figura, que tem 3 metros de raio. Então, essa medida aqui é raio, vamos colocar só o valor numérico, e passa pelo ponto B. Se o segmento AB forma um ângulo de 30 graus com o raio OA, então a medida de AB em metros é... Então, vou chamar essa medida de AB de x. E é o que a gente vai buscar, então. Perceba que aqui eu posso fazer um segmento de O até B, que também é o valor do raio, e essa medida vale 3. Tá certo? Essa medida vale 3. E aí, então, a gente forma um triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles.
Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais, os dois ângulos da base são iguais. Esse aqui é 30 graus, esse daqui também será igual a 30 graus. Bom, uma forma de resolver, eu quero uma medida de um dos lados do triângulo tendo os outros dois lados. Se eu tiver a terceira, um ângulo, mas o ângulo é um ângulo específico, é o ângulo que fica oposto ao lado que eu preciso. Eu posso utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é utilizada em um triângulo qualquer. Dado que você tem o valor de dois desses lados, ó, lado B e lado C, eu posso encontrar o lado A. Mas eu preciso ter também o cosseno do ângulo que é oposto ao que eu quero. Ó, esse aqui que é o ângulo A. Então eu preciso desse cosseno, preciso desse ângulo. Bom, mas esse ângulo eu não tenho, mas eu posso facilmente buscá-lo, já que aqui é 30, 30, e eu sei que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus, 30 mais 30 é 60, falta 120 graus. Então esse ângulo aqui é 120 graus, então a gente pode montar, à luz do que diz a lei dos cossenos, que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que são os dois lados do triângulo que eu conheço, menos duas vezes esse lado 3 e o outro lado 3, vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao lado que eu quero, que é o de 120 graus. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 9, menos 2 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, vezes 2, 18, vezes o cosseno de 120 graus. E como é que a gente encontra o cosseno de 120 graus? Então eu tenho aqui ó, um círculo trigonométrico, que ele tem raio igual a 1. Daqui para cá, cada quadrante desse, esse aqui tem 90 graus, tá? E eu quero o ângulo de 120, então eu rodo mais 30 graus aqui. Ó. 30 graus me dá o ângulo de 120 graus. Eu tenho 30 graus aqui e 90 graus aqui. Esse aqui é o ângulo de 120 graus. Tá, eu quero descobrir o cosseno. O cosseno desse ângulo, se você tomar aqui, vai ser... Cosseno é a projeção sobre o eixo horizontal, o valor dessa projeção aqui, tá? Tá, o que eu preciso então é esse aqui, que é o cosseno de 120 graus. Bom, eu tenho que essa projeção é exatamente igual a essa outra projeção aqui, ó. Vou tirar esse ângulo de 90 e vou trazer esse ângulo para cá. E sei que esse ângulozinho aqui ó, tem o mesmo valor do cosseno, que eu trago 30 graus para lá, 30 graus para cá, e o ângulo que eu tenho aqui é 60. E aí eu posso dizer que esse cosseno de 120 graus será igual em tamanho ao cosseno de 60. Acontece que o cosseno, como ele está em cima do eixo horizontal e à direita da origem, isso aqui é positivo, à esquerda aqui é negativo, o cosseno de 120 é um número negativo, então ele vai ser menos o cosseno de 30 graus. Como é que eu descubro então o cosseno de 30 graus? Você dá uma olhadinha na tabela trigonométrica se você não sabe. O cosseno de 30 graus, desculpa, de 30 graus não, cosseno desse ângulo que é 60 graus, né? 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus aqui, ó, 60 graus, cosseno 60 graus é meio. Então, a gente tem aqui o cosseno de 120 graus, que é menos o cosseno de 60, que é meio. Então, o cosseno vai ser menos meio. E aí, a gente vai trazer esse valor para cá, ó, menos 1 sobre 2. Muito bem, aí vai ficar com x ao quadrado é igual a 9 mais 9, que é 18. Esse 18 eu posso dividir com 2, vai ficar 9. Sinais, menos vezes menos, aqui é um produto, vai ficar mais 9 vezes 1. Então, aqui a gente tem que x ao quadrado é igual a 27. E x, então, vai ser igual ao módulo de 27. Módulo da raiz quadrada de 27. Ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 27.
Mas uma coisa interessante aqui, você pode desprezar esse menos, já que x é com certeza um número positivo, né? Então não faz sentido utilizar esse menos aqui. Vamos usar só o mais. E como o mais, se ele não existir, já fica subtendido, então vamos fazer a raiz quadrada de 27. O 27, se você for fatorá-lo, ele é 3 ao cubo. Então podemos dizer que x é a raiz quadrada de 3 ao cubo. E esse 3 ao cubo eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Por que eu fiz isso? Porque todo número que está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Então, daí a gente pode dizer que x é igual a 3, sai da raiz, e esse outro 3 permanece na raiz. Então, o x, que é o valor que nós buscamos, é igual a 3 raiz de 3, que está no item B. Eu achei um pouco complicada essa resolução. A gente tem uma outra resolução que talvez seja mais simples. Bom, mas se é mais simples, por que eu usei essa resolução? Porque nessa resolução ela é rica de conteúdo. Aqui nós temos que ver a lei dos cossenos, círculo trigonométrico, valores de seno, cosseno, de ângulos. Então é uma resolução bem rica de conteúdo. A outra é mais simples. Ao invés de fechar um triângulo aqui com um segmento OB, eu vou fazer aqui um segmento que forma 90 graus com esse lado, com esse segmento AB. E aí, como isso daqui é o centro, esse valor aqui é exatamente a metade, tá? Exatamente no meio do segmento AB. Eu vou chamar ele de A, tá? E aí, esse valor todinho aqui, que eu vou chamar de x, será o dobro de A. Então, a gente já tem aqui que o x é o dobro de A. Ok. Agora, o que é que eu preciso saber para encontrar o valor desse A? Eu tenho um ângulo de 30. Esse daqui é um triângulo retângulo. Esse ponto aqui eu vou chamar de C. Então, eu vou ter aqui um triângulo nesse modelo aqui, onde eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse aqui vai ser o A. Essa medida a gente já conhece que é igual a 3. E esse OC aqui, eu vou chamar esse aqui o O, aqui embaixo é o C, e aqui é o ponto A. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Como eu usei no outro cosseno de 30. Cosseno de 30, que é exatamente, se você tomar aqui um triângulo retângulo, cosseno é dado pela divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Eu tenho a relação do seno, da tangente aqui, mas o que a gente vai usar agora é o cosseno. Quem seria o cateto adjacente? É o cateto que está vizinho ao ângulo de 30 graus. É esse aqui, seria o oposto. A gente vai usar o vizinho. E a hipotenusa é o maior lado, ou lado que se opõe ao ângulo reto do triângulo retângulo. Então, daí, o cosseno de 30 graus será igual a, como diz aqui a fórmula, o cateto adjacente, que nós temos, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é 3. Nós vimos no slide anterior que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Se não volta um pouquinho o vídeo, tem a tabela aqui no cantinho superior direito, a tabelinha que dá o valor do cosseno de 30 graus. E aí a gente vai usar aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes A é igual a 3 vezes a raiz de 3. Daí, nós vamos ter que o A, esse 2, eu posso dividir 2 ambos os membros. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3 dividido por 2. Bom, mas eu tenho, o que eu quero é x, tá? O meu objetivo é encontrar o x. Eu já tenho o valor de A. Então, eu venho aqui e sei que o x é 2 vezes o valor de A, que é 3 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 eu posso dividir por esse 2, dá 1. Então, daí eu tenho que x é igual a 3 raiz de 3. Bem mais simples essa resolução, mas como eu disse, a outra é rica em conteúdo, então vale a pena a gente ter visto. Letra B é a nossa resposta. Agora vamos resolver a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte: uma pirâmide tem base quadrada e suas faces laterais são triângulos equiláteros de lado 10 cm. A altura dessa pirâmide em centímetros é
Então, a primeira coisa a ser feita é desenhar a figura. Você tem que tentar desenhar, porque é a melhor forma de você imaginar o que está acontecendo, o que está pedindo esse problema. Então, olha, essa base aqui é quadrada, é um quadrado. Esses triângulos das faces laterais são equiláteros. O que quer dizer um triângulo equilátero? É que as três medidas são exatamente iguais. E aí o que ele quer é a altura dessa pirâmide, a altura que é essa daqui, ó. A altura é esse tracejado aqui, é a nossa altura. Tá? Vou chamar de H. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um segmento daqui até aqui, e outro que vai desse ponto aqui até o vértice dessa pirâmide. Acho que dá para perceber que isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Forma um triângulo retângulo aqui, ó. E essa medida daqui para cá é exatamente, como aqui é o meio do quadrado, é exatamente a metade desse lado, né? Metade desse lado. Como eu sei que o triângulo é equilátero e tem todas as medidas iguais a 10, que é 10, que é 10, que é 10, tudo aqui é 10, então esse lado aqui vai valer 5, vale 5. Então a gente já tem o H, tem o 5. Seria bom descobrir esta medida aqui, né? Ó. Nós temos aqui o seguinte, vou formar esse triângulo equilátero aqui, da face lateral, para a gente entender melhor. Não está parecendo muito equilátero, mas tudo bem. Então essa medida vai ser exatamente igual a essa aqui, ó. Essa daqui corresponde a esse daqui. Tá certo? Não é o H, é essa daqui, ó. Quem está tomando a face lateral do triângulo. A gente sabe que essa medida daqui para cá vale 10. Aqui também é 10. E a gente tem que encontrar essa outra altura, eu vou chamar aqui de A. Bom, A, você pode usar aqui, ó, a fórmula formando um triângulo retângulo, e aqui a gente tem a medida 5, 10 e A, utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor desse A. Tá? Você faria a hipotenusa, 10 ao quadrado, é A ao quadrado, mais essa medida ao quadrado. Essa medida é exatamente metade de 10, que é 5, 5 ao quadrado. Então, teríamos que A ao quadrado mais 25 é igual a 100. Opa, o que mais? Mais. Então, subtraindo 25 de ambos os membros e já virando aqui a posição, A ao quadrado seria igual a 100 menos 25, 75. 75 é igual a 25 vezes 5. Por que eu escrevi 75 como 25 vezes 5? Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada. O A vai ser mais ou menos a raiz quadrada disso. Só que a raiz quadrada, esse A é um número positivo, eu não preciso escrever o menos. Vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5, vezes a raiz quadrada de 5. Tá certo? Esse 5 não saiu porque não tem uma raiz quadrada de 5 exato. Então, ó, será igual a 5 raiz quadrada de 5. Muito bem, então aqui eu já tenho esse valor, 5 raiz quadrada de 5. E aí, ó, tem um triângulo retângulo, vou colocar ele bem aqui, ó, no qual esse valor vale 5, que é um triângulo retângulo, aqui é a altura, aqui é 5 raiz de 5. E o que eu preciso é encontrar esse H. Teorema de Pitágoras novamente. Isso aqui é a minha hipotenusa. Pitágoras, 5 raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quadrado de 5 é 25. Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Então, 25 vezes 5 dá 75. H ao quadrado mais 25. Se você não entendeu esse passo, é só fazer o seguinte, olha só. Leva isso aqui ao quadrado, é 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, 25 vezes 5, que dá 75. Tá? Então está aqui. Subtrai 25, então ficaria 50 aqui, e aqui só h ao quadrado. Então, h vai ser igual a h ao quadrado, será igual a... Eu vou escrever 50
como sendo 25 vezes 2. É o mesmo argumento que eu usei aqui. Ó. Então, daí, o h será igual a raiz quadrada de 25 vezes 2. Tá? A raiz quadrada de 25 é 5 e o 2, como não tem raiz quadrada exata, fica aqui. Então, nós temos a nossa resposta. A altura da pirâmide é 5 raiz de 2 e a opção correta também é a letra B. Ok, pessoal? Resolvemos então 3 questõezinhas aí. Continue acompanhando o canal e resolvendo mais questões dos concursos militares, do Enem, enfim, questões de matemática. Since I'm